Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET 2021, volume 2, semana 4. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? Basicamente, a gente vai falar do movimento circular uniforme, das suas equações e de como ele é transmitido de um corpo para o outro, basicamente. Além, de fazer as questõezinhas do PET, as 3 questõezinhas do PET aí. Então, bora falar de movimento circular uniforme? Bom, dando uma visão geral do que é o movimento circular uniforme, que é mais conhecido como MCU, é o nosso apelidinho carinhoso, a gente é tipo o íntimo do movimento circular uniforme, a gente pode chamar ele de MCU, e já que a gente é tão íntimo assim, a gente tem que saber como ele funciona. Bom, os conceitos iniciais é que é basicamente um movimento circular e uniforme. O que significa ser um movimento circular? Obviamente que a trajetória é um círculo, mas, porém, todavia, no entanto, ele se repete sempre em intervalos de tempos iguais. Existem várias situações na natureza que a gente tem um movimento circular uniforme, como por exemplo um esquilo girando aí num comedor, ou um passarinho, uma calopsita girando em torno de uma xícara de café, ou o cachorrinho girando na tigela. Mas existem outros que são menos inusitados um pouco, como o movimento dos planetas em torno do Sol, que é praticamente um movimento circular uniforme, e o movimento do ponteiro dos relógios e muitos outros que a gente pode ver no nosso dia a dia, tá bom? Então, o movimento circular uniforme, ele se trata de um movimento que tem velocidade escalar constante. Essa velocidade escalar é aquela velocidade que a gente já viu nos vídeos anteriores, aquela velocidade que relaciona distância e tempo. O veículo, ou qualquer coisa que seja, anda sempre a mesma distância no mesmo tempo, então essa velocidade é sempre constante. E por isso ele não possui aceleração tangencial. Depois o tio vai comentar um pouquinho do que é essa aceleração tangencial. Bom, mas a trajetória é um círculo. Então a velocidade ela fica mudando o tempo inteiro. Olha só a velocidade desse aviãozinho. Cada hora aponta para um lado. Então a gente tem aceleração sim, porque a aceleração muda. Não é a tangencial, mas é a centrípeta. Então o movimento circular uniforme ele possui aceleração, porém aceleração centrípeta. Beleza. Bom, e aí o que é essa aceleração centrípeta mesmo? Vamos relembrar? A aceleração centrípeta é aquela que é responsável por modificar a direção e o sentido da velocidade, ou seja, por desviar um movimento. Gera sempre movimentos curvilíneos. Olha só, o carrinho vai entrando e desviando a sua velocidade, num movimento circular aqui. E a aceleração tangencial ela é responsável por aumentar ou diminuir a velocidade, gerando movimentos acelerados, como esse aqui, que a velocidade vai aumentando, ou movimentos retardados, como esse aqui, que a velocidade vai diminuindo. Tudo bem? Bom, o movimento circular uniforme, no movimento circular uniforme a gente tem apenas a aceleração centrípeta. Fechou? No movimento circular uniforme, como ele é periódico, ele se repete em intervalos de tempos iguais, a gente pode falar de período e de frequência. O que é o período? Período é o tempo gasto em uma volta completa. Período é o tempo de duração de qualquer coisa. No caso do movimento circular e uniforme, é o tempo de duração de uma volta. Tudo bem? Bom, em que a gente mede esse período? Se ele é um tempo, a gente mede ele no sistema internacional em segundos, tá bom? Pode ser minutos, horas, dias, mas geralmente é o segundo. E o que é a frequência? Frequência é quantas vezes alguma coisa acontece em um determinado tempo. No caso de um movimento circular, é quantas voltas eu dou em um determinado tempo. Seja esse tempo um minuto, um segundo, uma hora, um dia, um ano. Bom, por exemplo, a frequência de voltas da Terra em torno do Sol é uma volta por ano, E o ponteiro das horas do relógio dá 2 voltas por dia, tudo bem? Bom, em que é medida essa frequência? Geralmente pode ser voltas por dia, como eu falei, mas geralmente é rotações por minuto, que é o RPM, ou o Hertz, que é a unidade do Sistema Internacional, que significa rotações por segundo, ou repetições por segundo. Então, pela própria definição de frequência, a gente tem que a frequência é o número de voltas dadas em um intervalo de tempo. Se a gente pegar uma situação específica de uma volta, o número de voltas vai ser, obviamente, 1, e o tempo de uma volta, a gente conhece ele por período, que a gente representa pela letra T maiúscula. Então aqui a gente chega à conclusão, matematicamente, que a frequência é o inverso do período. E que se eu sei um, eu sei o outro, porque eles são basicamente um inverso do outro. Então se eu aumento o período, eu diminuo a frequência. Se eu diminuo o período,
eu aumento a frequência. O que faz sentido. Se você leva menos tempo para dar uma volta, você vai dar mais voltas em um determinado tempo, né? Quanto mais tempo você leva para dar uma volta, menos voltas você vai conseguir dar, por exemplo, em 1 hora ou em um dia. Fechou? Bom, as equações do movimento circular uniforme parecem ser muitas, mas na verdade são jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. O tio vai tentar explicar com calma e qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários que o tio tenta ajudar, tá bom? Bom, então quando a gente fala de movimento circular, a gente pode medir a velocidade de duas formas. A primeira delas como velocidade linear, que é aquela que a gente já conhece, ou que também é chamado de velocidade escalar ou velocidade tangencial. São 3 maneiras de falar da mesma velocidade. A velocidade que diz a distância que você anda em um determinado tempo, tudo bem? E a gente pode falar da velocidade angular. A ideia é a mesma, é da variação da posição, só que agora eu meço quanto essa posição mudou através de um ângulo, e não através da distância. Vou tentar dar um exemplo aqui para ficar claro. Bom, eu tenho um carrinho aqui, e esse carrinho está executando um movimento circular. Conforme ele anda, o raio da trajetória aqui, ele vai descrevendo um ângulo com o centro aqui, de forma que ele andou esse comprimento aqui, ele andou essa distância, enquanto ele percorreu, o raio varreu esse ângulo. Então, posso falar do deslocamento dele através da distância, ΔS, ou através da variação do ângulo do arco que ele percorreu aqui, esse Δθ, variação do ângulo. Você vai falar assim, pô, Nathan, mas é a mesma coisa, um está relacionado ao outro aqui. Sim, tá, de certa forma está sim. Mas se você for pensar, por exemplo, no autorama, desses de pobre mesmo, que tem só essas 2 pistinhas, para quem não conhece, o autorama é um carrinho de controle remoto que você não controla bosta nenhuma, porque você só aperta o botãozinho de acelerar e ele sai andando. Então aqui ó, dá para ver que mesmo que os 2 carrinhos tenham a mesma velocidade linear, que os 2 andem a mesma distância no mesmo tempo, a velocidade angular do amarelinho aqui ela vai ser menor, porque ele vai demorar mais tempo para percorrer 360 graus. Ou seja, no mesmo tempo ele vai ter percorrido um ângulo menor. O amarelo vai ter saído daqui, vamos supor que ele chegou até aqui, no mesmo tempo em que o vermelhinho completou uma volta. Então o amarelinho vai ter percorrido menos de 360 graus, no mesmo tempo em que o vermelhinho percorreu os 360 graus. Então, apesar dos 2 terem andado a mesma distância, vamos supor aqui 1 metro, o vermelhinho ele andou um ângulo maior do que o amarelo. Aqui, quando a gente pensa no movimento de rotação da Terra também, alguém que mora aqui no Equador, ele tem uma velocidade diferente de quem mora aqui num polo, mais próximo ao polo aqui. Porque quando a Terra dá uma volta, quem está aqui no Equador gira uma trajetória maior do que quem está aqui nos polos. Aqui no Equador, apesar de ter a mesma velocidade angular, a velocidade relacionada ao deslocamento aqui vai ser diferente. Tudo bem? Bom, então entendido que essas 2 coisas são diferentes, a gente pode continuar nossa conversa aqui. Então, a velocidade linear é a distância ao ΔS que eu tive em um determinado tempo. É distância sobre tempo. E a velocidade angular é a variação do ângulo que eu tive em um determinado tempo. É ângulo sobre tempo, a angular, e a linear é a distância sobre tempo. É como se eu esticasse em linha aqui, por isso linear. Tudo bem? Para o caso de uma volta, em que eu completei uma volta inteira, esse meu deslocamento ele vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πr. Da matemática, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Então aqui para uma volta completa, esse deslocamento não é um deslocamento qualquer, é 2πr, e o tempo a gente conhece, é o período, o tempo gasto em uma volta completa. Da mesma forma, a velocidade angular para uma volta não é um ângulo qualquer. Se a gente for medir em graus é 360 graus, mas geralmente a gente mede em radianos, que é 2π. No sistema internacional, os ângulos são medidos em radianos. Então essa velocidade angular ela é 2π dividido pelo período, porque em uma volta o ângulo varrido é de 2π. Fechou? E aí a gente pode juntar essas 2 coisas. Olhem, elas são parecidas. Essa parte aqui ela é igual nas duas. Essa parte aqui, a velocidade angular, ela está embutida, ela está aqui dentro da velocidade linear. Então eu posso escrever as 2 juntas como a velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Eu sei que eu estou mostrando um monte de equações, mas o que eu quero que você perceba
é que na verdade são só maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Na verdade a gente está descrevendo duas velocidades, uma relacionada à distância e a outra relacionada ao ângulo. E elas se relacionam entre si porque ambas têm o 2π sobre t junto, tá bom? E como a frequência é o inverso do período, a gente pode falar que o período é o inverso da frequência. A gente pode trocar o f e o t de lugar. Trocando o t por f aqui, a gente tem que a velocidade vai ser 2πr dividido por 1 sobre f. Conservo a primeira, 2πr, multiplico pelo inverso da segunda, eu posso escrever essa velocidade linear como 2πr vezes f. E a angular, a mesma coisa, 2π vezes f. Trocando o período por 1 sobre f e multiplicando pelo inverso, eu posso escrever a angular assim ou a linear assim. Tudo bem? Então, ó, são, de novo, maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Fechou? Agora a gente vai ver a última parte desse vídeo, que é a transmissão do movimento circular. Ele pode se dar de duas maneiras. A primeira delas é por correias ou contato. Quando os corpos estão em contato, a mesma distância que um anda é igual à distância que o outro anda. A distância na superfície, se esse aqui tiver andado 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentinhos, esse aqui também andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentinhos. Só que o ângulo correspondente a 6 dentes na pequena é bem maior que o ângulo de 6 dentes aqui na grandona. Então, a velocidade angular das duas vai ser diferente. Essa aqui percorre um ângulo maior do que a outra. A velocidade angular da A é maior que a velocidade angular da B. Por quê? Percorre um ângulo maior no mesmo tempo. Ou seja, ela gira mais rápido do que a outra. Ela tem uma frequência maior do que a outra. Aqui gira mais vezes, tem uma frequência maior. Porém, a distância que cada uma percorreu aqui é exatamente a mesma, a distância de 6 dentinhos. Então, a gente tem a velocidade linear igual a velocidade linear da A é igual a velocidade linear da B. A única coisa que acontece aqui é que há uma inversão no sentido de rotação. Se essa gira para cá, essa aqui gira no sentido inverso. O que não acontece, por exemplo, por correntes. Quando eu tenho uma transmissão por correntes, elas giram no mesmo sentido. Essa aqui gira assim e essa aqui gira assim. E a quantidade de gominhos da corrente que passa numa, vamos supor que seja 5 dentinhos, é a mesma quantidade que passa na outra. Então a distância percorrida na superfície das duas é a mesma. Se a distância é a mesma, a velocidade linear é a mesma nas duas. Porém, dá para perceber aqui que a pequenininha gira mais, ou seja, tem uma maior velocidade angular, tem uma frequência maior. Então, há uma inversão do sentido de rotação por contato e não há por correias. E a velocidade linear é a mesma em ambas as situações e a angular é maior quanto menor for o raio. Tudo bem? E a frequência também vai ser maior na A do que na B. Então aqui todas as três têm a mesma velocidade linear, e se eu der nome para elas, A, B e C, qual que gira mais? A menor. Então a frequência de C é maior que a frequência de A, que é maior que a frequência de B. A mesma relação que a velocidade angular. E todas elas têm a mesma velocidade linear, porque a transmissão aqui é por contato. Tudo bem? Bom, e o outro tipo de transmitir movimento é por eixo. Quando eu transmito por eixo, o eixo é que transmite o movimento para as duas. Então, as duas completam uma volta sempre juntas, com o mesmo sentido de rotação, obviamente. Então, quando a A completar uma volta, completar 360 graus, a outra também completa. Então, diferente da outra situação, elas têm a mesma velocidade angular aqui. A velocidade angular é que é igual. Então, consequentemente, a frequência também vai ser igual. Porém, quando a B dá uma volta, ela anda uma distância bem maior do que a A, que anda uma distância bem menor. Então, se a distância que cada uma anda é diferente, aqui andar uma maior distância vai ter uma maior velocidade linear. Então, a velocidade linear de A vai ser menor que a velocidade linear de B. Na Terra, também, o tipo de transmissão de movimento é por rotação, né? Assim como, por exemplo, em tocas-disco, roda gigante, coisas do tipo. Tudo bem? Bom, então bora agora fazer as questõezinhas do PET. A questãozinha de número 1 aqui primeiro. Questão de número 1. A figura representa esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A
conecta-se a catraca B por meio de correia. Então, há uma transmissão por correia aqui. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, suponha que a bicicleta se move sem deslizar. As magnitudes, ou seja, as intensidades das velocidades angulares ômega-A, ômega-B e ômega-R são tais que... Bom, o tio pegou uma animaçãozinha aqui para a gente poder discutir isso aqui um pouquinho melhor. Então, ó, da catraca para a coroa, há uma transmissão por correias, não é? Há uma transmissão por correias, isso mesmo. Na transmissão por correias, a velocidade linear é igual, porque a mesma quantidade de gominhos de corrente que passar em uma vai passar na outra. Então, representando essa aqui como a A e essa aqui como a B, coroa e a catraca, quando a A completar uma volta completa aqui, a B já vai ter completado muito antes, ó. Quando a A está completando a primeira volta, a B já está quase na segunda. Por que a B gira mais? Porque ela é menor e a correia que passa nela, a corrente que passa nela é a mesma que passa na A. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a B gira mais vezes que a A. A B percorre um ângulo maior no mesmo tempo em que a A percorre um ângulo menor. Então, a velocidade angular da B vai ser maior que a velocidade angular da A. Tudo bem? Bom, e aqui ó, a gente tem a R, e a R gira com a B por eixo. Então, quando a B completar uma volta, a R completa uma volta junto com a B. Mas a R, né, tem uma velocidade na superfície bem maior do que da B, porque tem um raio maior. Tranquilo? Então, quais conclusões a gente pode chegar aqui? Que a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B, porque A percorre um ângulo menor, enquanto B percorre um ângulo maior. E a velocidade angular de B e de R são exatamente a mesma. Tranquilo? Bom, então, juntando tudo isso aqui, a gente pode olhar as alternativas, né? A velocidade angular de A é menor do que a de B. Isso mesmo. E a velocidade angular de B é igual a de R. Isso mesmo, pode marcar letra A aqui. Tranquilo, galera? Bom, bora para a questãozinha de número 2. A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo no ponto O. O ponto B dista 1 metro de O, então B está a 1 metro de lá. E o ponto A está a meio metro de O. Sabendo que a polia gira com frequência de 10 Hz, pede-se o período de rotação de cada ponto. Bom, galera, dá para concordar aqui que todo mundo vai girar junto, né? Que quando o A completar uma volta, o B também vai completar uma volta, porque o eixo, o centro, também completou uma volta. Então, o período aqui é exatamente o mesmo. Como que eu vou calcular esse período aqui, Natan? Bom, ele me deu a frequência. E eu sei que o período é o inverso da frequência. Ou seja, o período vai ser o inverso da frequência aqui. Se eu sei que a frequência é de 10 Hz, o período vai ser de 1 dividido por 10, que vai ser igual a 0,1 segundo. E como a transmissão é por eixo, o período de A é igual ao período de B, que é igual ao período de O, porque é uma transmissão por eixo. Fechou, galerinha? Então, todos os períodos são iguais a 0,1 segundo, transmissão por eixo aqui. Fechou? Bom, bora fazer a letra B então. A velocidade escalar de cada ponto. Bom, eu descobri o período aqui. Como é que eu vou descobrir a velocidade linear? Bom, ou escalar, né? Quando esse cara gira, dá para ver que a velocidade de B aqui é bem maior do que a de A. A de O, como é só um pontinho aqui, eu posso considerar que ele não gira nada. O raio dele é nulo. Por quê? Porque a velocidade linear é distância sobre tempo. Em uma volta, a gente tem que a distância percorrida é igual ao comprimento da circunferência. E o comprimento dessa circunferência é 2πr, não dessa, né, de qualquer uma. 2 vezes π vezes o raio. Π é um número, 3,14, mas a gente pode deixar ele aqui. E em uma volta, esse tempo não é um tempo qualquer. É o período que a gente representa pela letra T maiúscula e a gente acabou de calcular, né? É 0,1 segundo. Então vamos fazer aqui para cada um deles? Então para O. Para O, a velocidade aqui em O é zero. Por quê? Porque o raio dele aqui é zero. Então, qualquer coisa vezes zero vai dar zero aqui.
para A. O raio de A é meio metro. Então vamos calcular aqui? A velocidade de A aqui vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é meio, dividido pelo período, que é 0,1. Isso aqui vai dar 10π metros por segundo. Se a questão tivesse falado que poderia substituir o π por 3, por exemplo, a gente substituiria. Mas nesse caso, como a questão não falou nada, eu deixaria o π mesmo, tá bom? E para B, a ideia é a mesma, a velocidade de B aqui vai ser 2π vezes 1 dividido por 0,1. Por que 1, Nathan? Porque aqui falou que o B, né, a distância do centro até o B aqui é de 1 metro, ou seja, o raio é de 1 metro. Fechou? Então, 2 dividido por 0,1 vai dar 20π metros por segundo. Fechou? Então, a velocidade de O é 0, a de A é 10π metros por segundo e a de B 20π metros por segundo. Bora para a letra C, então? Letra C. A velocidade angular de cada ponto. A velocidade angular aqui de cada ponto vai ser exatamente a mesma, porque a velocidade angular não depende do raio, né? A velocidade angular é a variação do ângulo em um determinado tempo. Para uma volta, a gente sabe que esse ângulo ele não é um ângulo qualquer, ele é de 360 graus, ou em radianos, que é o que a gente costuma utilizar, é 2π. E esse tempo ele não é um tempo qualquer, a gente sabe que é o período. Em uma volta, o tempo gasto em uma volta, a gente chama ele de período. Beleza. Como aqui não depende do raio, a gente pode concluir que a velocidade angular de O vai ser igual à velocidade angular de A, que vai ser igual à velocidade angular de B, que é 2π, dividido por 0,1, que é o período, né, que a gente calculou lá na letra A. Então, a velocidade angular aqui de todos eles vai ser igual a 20π radianos por segundo. Radianos por segundo porque é a velocidade angular, é o quanto de ângulo que ela andou em cada segundo. Fechou? Então a questão de número 2 é isso. Bora fazer a questãozinha de número 3 aqui? Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com... Ele quer saber frequência e velocidade angular. Aqui, ó, se os dois estão andando com a mesma velocidade, a velocidade linear dos dois é igual. Velocidade linear do A é igual à velocidade linear do B, supondo que o A seja o pai e o B seja o filho aqui. Fechou? Bom, mas se a roda do filho é pequena, é menor, ela vai ter que girar mais vezes para conseguir acompanhar a do pai. Faz sentido, porque se uma volta do pai, já que tem o dobro do tamanho, vai andar mais do que a do filho precisa girar mais vezes do que a do pai. É como quando você vê uma criancinha acompanhando um adulto andando, né? A criancinha precisa mexer mais as pernas para conseguir acompanhar o adulto, porque em cada passo ela anda uma distância menor, então ela precisa dar mais passos. No caso aqui, a bicicleta menor, cada giro que a bicicleta dá, que a roda da bicicleta dá, anda uma distância menor do que a do pai. Logo, a bicicleta do pequeno precisa girar mais vezes. Como tem o dobro do tamanho, ela precisa girar 2 vezes a mais. É como aquelas bicicletas antigas que tinham uma roda de tamanho diferente da outra. Dá para ver que a roda pequenininha ela tem que girar mais vezes para acompanhar a grandona. Por quê? Porque se a grandona tem o dobro do tamanho, a pequenininha precisa girar 2 vezes a mais do que a grande para conseguir acompanhar ela. Então, a que tiver metade do tamanho vai ter que girar o dobro de vezes que a maior. Então, ó, a roda da bicicleta do pai ela vai ter a mesma velocidade linear do que a do filho. Logo, ela vai precisar girar metade das vezes, né? Consequentemente, ela vai ter metade da frequência e metade da velocidade angular. Só pela lógica e pelas ilustrações, eu acho que vocês já estão convencidos que a letra A está correta. Mas vamos calcular aqui então, ó. A velocidade linear de A, ela pode ser calculada como ômega A vezes o raio de A. Beleza. E a velocidade de B vai ser o ômega B vezes o raio de B. Beleza. Mas como o raio do pai é o dobro do raio do filho, eu posso falar que a velocidade angular de A, o raio de A, né, que é o pai, é 2 vezes o raio de B. Isso vai ficar ômega B vezes o raio de B.
Cortando os raios de B aqui, a gente tem que a velocidade angular do A, ou seja, do π, esse 2 que está multiplicando vai com a operação inversa, que é a divisão, vai ser igual à velocidade angular do B dividido por 2. Então a gente tem que a roda do pai vai girar metade das vezes que a roda do filho, tudo bem? Então, por causa disso, a resposta certa aqui é a letra A. Fechou, galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que mais gente possa assistir esse vídeo e se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Forte abraço, galera! Feliz Natal para vocês! Tchau!